Nunca fui aquele filho que você sonhou. Sempre fugi do teu olhar. Mas cada vez que eu me lembrava do teu imenso amor, eu começava a chorar. E mesmo assim, sempre me amou demais. Na vergonha do meu erro me acolheu junto para o lado teu e escolheu. Em cada passo que eu dar, em cada estrada que eu trilhar, todo caminho que eu escolher, a tua mão me guiará. E cada vez que eu dizia, Senhor, me ajude a te encontrar, pois cada vez que me chamar, quero seguir. Mesmo quando eu esqueço que o Senhor falou, tua palavra mostrará. E sigo em frente caminhando com muita oração, pra desse vale escapar. E mesmo ali, sempre me amou demais. Faça chuva ou faça sol, sempre estará pronto pra me amparar, me iluminar. Em cada passo que eu der, em cada estrada que eu trilhar, todo caminho que eu escolher, tua mão me guiará. E cada vez que eu dizia, Senhor, me ajude a te encontrar, pois cada vez que me chamar, quero seguir, sabendo que tudo eu posso em seu poder. Escolho crer, debaixo de suas asas quero estar. Em cada passo que eu dar, em cada estrada que eu trilhar, todo caminho que eu escolher, tua mão me guiará. Graça e paz, igreja. Eu quero cumprimentar vocês e dizer que mais uma vez nós vamos cultuar o nome do Senhor, adorar o nome dEle, e eu junto com você quero fazer isso nessa noite. Relembrar, viver a vida cristã, sair um pouco desse mundo que a gente vive, né? Esse momento de 1 hora que a gente está vivendo aqui online, é um momento diferente. É aquele momento que você viria aqui no templo e que você sentaria, meditaria, faria suas orações, cantaria, ofertaria, e você se coloca num outro lugar que não é esse dia a dia de rotinas. É a esse Deus que eu quero convidar agora você a adorar comigo. Esse Deus que nos tira muitas vezes dessa rotina do dia, nos tira desse momento de intensidade que a gente vive e que não consegue lembrar das coisas essenciais da vida. Essencial na vida é adorar o nome daquele que nos salvou, adorar o nome daquele que nos ama. E é a esse Deus que eu quero convidar você a cantar, a louvar, a orar, a meditar. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para revê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Palavras de Jesus Cristo. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E nós, presbiterianos independentes de Jundiaí, cristãos, nós somos as ovelhas de Jesus Cristo. E como é bom ouvir, ler, apreciar essa palavra e saber que nós temos um Deus de amor. Um Deus que, no meio ao sofrimento, no meio à alegria, um Deus que sempre vai estar presente com você. Eu quero convidar você a orar comigo agora e clamar a esse Deus, pedir que Ele venha falar conosco nessa noite. Pai, nós nos reunimos como igreja para adorar o Teu nome. E eu quero colocar diante do Senhor agora a minha vida, a vida da minha esposa, a vida das minhas filhas, a vida do conselho dessa igreja, a vida dos ministros, a vida dos líderes, a vida dos membros da nossa igreja, a vida daqueles que estão nos assistindo, que estão participando junto. Nós acreditamos nesse Deus do amor, nós acreditamos nesse Deus da compaixão, nós acreditamos nesse Deus da misericórdia, Pai. E como é difícil, Deus, pensar numa vida sem o Senhor, sem a Tua presença, sem o Teu amor, sem a esperança no Senhor. Como é difícil, como dá medo, como dá insegurança, Pai. Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito Santo vem trazer sobre nós a fé, o Teu Espírito Santo vem trazer sobre nós, ó Pai, a certeza da salvação em Ti. O Teu Espírito Santo vem trazer sobre nós a alegria de Te adorar. O Teu Espírito Santo traz sobre nós, ó Pai, a nossa identidade como filhos de Deus, como filhos de Deus adotados em Jesus Cristo na cruz. É para esse Deus, ó Pai, que nós nos reunimos, nos sentamos hoje à frente desses celulares, à frente desses televisores, ó Pai, e cultuamos o Teu nome. Receba a nossa adoração, Pai, receba os nossos pedidos de perdão, receba, Senhor Deus, a nossa gratidão, receba os nossos pedidos, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha cada vez mais e mais se mostrar ao Seu povo. Em nome de Jesus, seja conosco, seja com a nossa igreja, seja com a Igreja Presbiteriana Independente de Jundiaí, ó Pai. Nos fortaleça como igreja, nos dê comunhão, mesmo tão distantes, mesmo não podendo nos ver pessoalmente, nos fortaleça, traga comunhão sobre nós, ó Pai. Que o poder da unidade, o poder do Teu Espírito Santo traga sobre a nossa igreja a verdadeira comunhão, cada dia mais e mais. Em nome de Jesus é que nós entregamos esse momento que começa, ó Pai, de louvor e adoração no Teu santo trono, Pai. Amém. Amém, irmão. Eu quero dizer para você que a nossa igreja, ela continua firme, ela continua ousada, ela continua perseverante. Claro, temos problemas, temos brigas, temos discussões, temos como qualquer outro lugar, porque somos seres humanos, mas temos perdão, temos misericórdia, temos arrependimento, temos amor, temos compaixão. Somos diferentes, nós somos diferentes.
E o diferente não é no sentido de que estou acima dos outros, não é essa diferença de vencer e deixar o outro para trás. Somos diferentes porque nos posicionamos diferentes nos mais relacionados pontos. Não concordamos com muita coisa que o mundo quer nos colocar, entre aspas, goela abaixo, não é verdade? Muitas vezes somos vistos como caretas, somos vistos como pessoas arcaicas, né? Somos vistos como pessoas que não evoluem. Não é isso, não é essa a diferença, porque isso está relacionado à cultura e um monte de coisa. Somos diferentes porque Jesus Cristo nos faz diferentes. E as pessoas olham para nós e elas conseguem ver em nós diferença. Essa diferença que pessoas já identificaram em você em algum momento da sua vida é Jesus Cristo, é o poder do Espírito Santo em você. E é essa diferença, é sobre essa diferença que nós nos reunimos para cultuar o nome do Senhor. Mas eu podia estar assistindo, a Globo está perdendo Ibope agora, não vou nem mais falar Fantástico, né? Poderia estar assistindo vários streamings aí, poderia estar assistindo as minhas novelas, os meus filmes e as minhas séries, podia estar indo na internet, podia estar assistindo um jogo. Não, eu parei tudo, estou na frente da televisão aqui, estou na frente do meu celular junto com várias outras pessoas nesse momento, porque sou diferente, porque eu tiro um momento do meu domingo, eu tiro um momento da minha vida que Deus me deu para parar, para cantar junto com outras pessoas, para orar junto com outras pessoas, para mostrar para minha família, para mostrar para aqueles que estão à minha volta, aqueles que vão me ligar agora, e eu vou dizer agora eu não posso porque eu estou participando de um culto a Deus, mostrar que nós somos diferentes. E que essa diferença nos traz nova vida, e que essa diferença nos faz ser melhores, enquanto pessoas boas, pessoas amorosas, pessoas não invejosas. Cultue o nome do Senhor, louve o nome do Senhor junto conosco. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aí às vésperas da Páscoa, nós estamos falando sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que é o tema principal de todo cristão, né? E domingo que vem eu quero convidar você, nós vamos ter uma programação especial de Páscoa, convide outras pessoas, convide pessoas para participarem conosco desses momentos de celebração da Páscoa. A igreja também, junto com a diaconia e, eu vou colocar aqui o conselho missionário, e tem sido uma parceria que tem dado certo. Ela está promovendo aí um almoço aí para as pessoas as pessoas necessitadas, né? Enfim, você pode participar aí desses ministérios, é só você entrar em contato com os líderes aí, Rosângela, Alexandre da diaconia e a Rosângela do conselho missionário. E graças a Deus por isso. Nossa igreja, ela é pequena, ela não é uma igreja grande, né? Ela tem a sua quantidade de membros aí, mas é uma igreja diferenciada. Nós somos pessoas consistentes, né? E isso que é gostoso. Quero convidar você a adorar o nome do Senhor agora através de um cântico. Eu quero dizer para você que esse momento que nós vamos cantar agora é um momento de entrega de dízimos e ofertas, e as mais variadas ofertas, alçadas, missionárias, ofertas que você traz até o altar do Senhor, para que esse projeto igreja seja sempre um canal da bênção de Deus sobre nós e sobre as pessoas nessa cidade, amém? Nós vamos cantar agora, e depois que a gente cantar e louvar o nome do Senhor, a gente vai meditar um pouquinho na palavra de Deus. Graças a paz, igreja. Nós damos início agora ao momento de louvor e adoração. Um momento muito especial, um momento que a gente pode entrar na presença do nosso Senhor Jesus. Eu convido você aí da sua casa a cantar comigo essas músicas. Eu tenho certeza que Ele vai nos ouvir, e você também vai ser tocado pelo Santo Espírito do Senhor. Que Ele invada seu coração nesse momento, assim como invadiu tantas vezes esse templo que eu me encontro. Eu tenho certeza que logo logo nós estaremos juntos aqui com a sua voz, engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meus irmãos, essa música ela diz para nós que o melhor lugar que a gente pode estar é na presença do Senhor. Isso é uma verdade. Nada preenche nossas vidas se não for só o Senhor. Muitas vezes a gente busca ser preenchido por coisas passageiras, que depois que a gente conquista, logo perdem a graça. Mas o Senhor é eterno e as promessas dele também. E eu tenho certeza que toda promessa que o Senhor fez para você será cumprida no momento certo. Porque o Senhor é fiel, Ele nunca desamparou um filho sequer dele na terra. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por nos permitir entrar em Tua presença, levar esses louvores ao Seu nome, Deus. Eu peço que nesse momento agora o Senhor invada nossas casas, invada nosso coração, que a gente se acalme, deixe tudo de lado e concentre somente no Senhor, Deus. Eu agradeço, Senhor, porque o Senhor nos ouve e o Senhor está aqui conosco, se importando conosco, Deus. Eu sou muito grato, Deus, por estar aqui nesse momento, podendo levar palavras do Senhor para as pessoas, porque isso é um privilégio muito grande e eu agradeço muito, muito por tudo que o Senhor faz por nós. E assim eu oro e agradeço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Agora que nós já cantamos, já oramos, já ofertamos, eu quero convidar você a, com todo respeito, a ficar quietinho ou quietinha onde você está. Eu sei porque eu já estive do outro lado, eu sei como é que é. Então, procure um lugar de silêncio, procure ficar em silêncio. Peça aí para as pessoas que estão à sua volta para pararem um pouquinho as suas vidas. Para um pouquinho a sua vida, né? Vamos buscar nos atentar na palavra do Senhor. Quero convidar você a ler comigo o Evangelho de João. Para quem está acompanhando aí as sequências de sermões aí, a gente vem esse é o terceiro domingo que nós estamos falando sobre milagres, o terceiro domingo que eu estou usando o Evangelho de João, propositalmente, e eu quero convidar você, se você ainda não leu, leia esse Evangelho, que é grandioso, é um Evangelho diferente dos outros três, tem um linguajar totalmente diferente, e fala muito, muito àqueles que meditam nele. Só uma observação antes da gente ler, irmãos, para que fique claro para a igreja, nós estamos gravando os cultos devido à situação que estamos vivendo de horário, né? Normalmente o nosso culto é das 19 às 20, 20 e 15, 20 e 30 no máximo, e acontece que momentaneamente estamos numa situação que às 20 horas é preciso que todos estejam em suas casas, né? Então, para evitar dar mau testemunho e também para não ficar trocando horário de culto, que daí a gente acaba se perdendo, nós optamos por fazer gravações dos cultos até que saiamos dessa faixa vermelha, não sei se é vermelha, se é roxa, e voltemos a uma certa normalidade, e daí a gente volta a fazer presencial, tá bom? O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24, tem um texto interessante que eu gostaria de ler com você. Que está lá, Jesus Cristo ressurreto, tendo uma conversa com os seus discípulos. Versículo 24 do capítulo 20 de João diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: Ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Vamos fazer mais uma oração. Pai, nós lemos agora
este texto da Tua Palavra e nós intercedemos, Deus, pela Tua Palavra no nosso coração. Eu sei, Pai, que diante de todos das minhas limitações, Pai, muitas vezes faz-se difícil, ó Pai, conseguir entender todo esse conteúdo. Mas não é a palavra da minha boca, Pai, não é a leitura, é Teu Espírito que fala conosco. E que o Senhor continue a falar com a Tua igreja nesse momento, através dessa meditação, que o Teu Espírito trabalhe nas nossas vidas, na minha vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando este mês de março sobre milagre. E confesso para vocês que é um assunto do momento, talvez no meio religioso, não só no meio cristão, mas no meio de todos aqueles que por algum motivo têm alguma religião, faz culto a algum Deus qualquer, que não seja necessariamente o nosso. Mas eu confesso para vocês que é um assunto delicado de se tratar. Delicado porque a gente vive um momento onde muitas e muitas pessoas estão à espera de um milagre. E o que se vê é que nem todos recebem o milagre esperado. E talvez isso traz para essas pessoas e para as que estão perto dessas pessoas que esperam esse milagre, determinados questionamentos de onde que está o nosso Deus, aonde que está os milagres. Essa dificuldade que nós temos de falar sobre milagres, de tentar explicar algumas coisas, ela é uma coisa até que normal, porque isso é uma concepção de milagre que talvez tenha algumas deturpações. E que na atualidade, buscar a Deus, ela praticamente se tornou um sinônimo de milagre. E o fato dele não acontecer, em determinados momentos pode trazer a nós uma certa frustração. Eu não sei se é a palavra certa a ser colocada, mas a gente se sente frustrado de muitas vezes não ver algumas coisas acontecendo como nós gostaríamos que acontecesse. E daí a gente vai ter um monte de explicações. É a vontade de Deus, é a disciplina de Deus, como alguns falam, enfim. A realidade é que hoje muitas e muitas pessoas estão à espera de um milagre. E isso é um problema. A partir do momento que pessoas começam a questionar a Deus baseado a não resposta daquilo que ela desejava. Eu estou falando aqui que seria a situação mais intensa do momento, que é essa busca que temos aí por busca de curas em cima desse vírus que tem, ao que tudo mostra, as estatísticas, levado muitas vidas. Mas aonde que nós como igreja, você como cristão, eu como pastor, pastor Eduardo, pastor Roberto, seminarista Aba, presbíteros, homens de Deus, homens de uma liderança espiritual, ministros de louvor, pessoas que estão na liderança, conselho missionário, diáconos, aonde nós devemos estar no meio dessa guerra? Aonde nós devemos estar no meio dessa guerra? Semana passada nós falamos sobre o maior dos milagres, que é o milagre da regeneração que o Espírito Santo fez na sua vida, e a partir dessa regeneração, que é o nascimento de um novo homem, de uma nova mulher, é que a tua fé se baseia e as tuas práticas cristãs devem estar baseadas, as suas obediências às práticas cristãs estão baseadas na regeneração que o Espírito Santo fez, e que é um milagre, porque ela não é uma imposição, uma força que você tem que adquirir, uma musculatura espiritual que você tem que exercitar para adquirir
para dizer agora eu sou um novo homem. É obra do Espírito Santo. Mas eu continuo pecando. É claro, o reino de Deus não se pôs ainda completamente. Mas esse novo homem, essa nova mulher que você diz que acredita nesse Deus, ela é sim um milagre. Ela é um milagre de Deus, a ação do Espírito Santo na sua vida. E eu trouxe agora aqui um momento da vida dos discípulos de Jesus Cristo, uma desconfiança de um milagre, que é o que Tomé coloca, e ele é bem claro que ele não acreditaria, a não ser que ele visse os furos na mão de Jesus Cristo e que ele tocasse, aí sim ele acreditaria. Jesus Cristo aparece 8 dias depois e fala: Tomé, esse é o problema, está aqui. E ali há a confirmação, e ali há a aceitação de Jesus Cristo, e o fato de Tomé ter visto o milagre é que fez com que ele cresce. O fato é que a porta estava trancada e Jesus entrou, apareceu, né? Então só isso aqui de repente já é um milagre. Agora, por que nós vivemos esta expectativa? Eu não sei, eu não estou falando que você vive, tá? Pode ser, eu estou falando de uma forma geral, estou falando de uma forma, de uma análise da situação atual, como o cristão atual, na sua grande maioria, espera viver esses momentos da sua espiritualidade. Então, quando eu estou falando, eu não estou me dirigindo diretamente a você. Se couber a você, muito bem, vai te ajudar talvez a esclarecer muitas coisas, mas que você, se não se sentir incluído no que eu vou falar agora, que você faça uma reflexão de como que nós, como igreja cristã no Brasil, ou nós aqui em Jundiaí, estamos alocados. A dificuldade de nós falarmos de milagre atualmente, ela está muito linkada, relacionada à função para que o milagre é usado. A gente quer que o milagre aconteça por quê? Eu vou debater aqui rapidamente para vocês e vou falar um pouquinho sobre a visão que eu tenho de como que as pessoas enxergam o milagre hoje, e para quê e o porquê que as pessoas querem ou esperam o milagre. A primeira coisa que eu vou destacar é que o milagre, ele vem atestar, ou seja, ele vem comprovar, ele vem testificar, ele vem validar a divindade de Jesus Cristo. Qualquer um que não seja Deus, não teria o poder de fazer com que uma pessoa ande sobre as águas. Entende o que eu quero dizer? Então, o fato de Jesus Cristo ser divino, o fato dele ser Deus, é que possibilitou Jesus andar por sobre as águas. Então, o que comprova a divindade, aqui eu acho que eu me fiz entender, o que comprova a divindade de Jesus Cristo nos momentos atuais é a realização do milagre. Jesus de Nazaré, um ser humano, ou seja, uma pessoa que esteve entre nós, é Deus. Simples, é simples assim. Ele andou por sobre as águas, ele curou um leproso, ele curou 10 leprosos, automaticamente esse poder, essa função de fazer algo que aos olhos do ser humano não é possível, declara que ele é Deus. A segunda coisa que eu queria que você entendesse, que nos tempos atuais, e aqui você pode se colocar dentro dessa situação ou não, é de que a visão de milagre que as pessoas têm hoje é de que aquilo que aconteceu na Bíblia, e daí eu digo durante todos os textos bíblicos até hoje, ele deve ser uma repetição nos tempos atuais. Talvez você já participou de alguma oração, ou você já ouviu, ou você já fez essa oração, aonde que diz assim: olha, como o Senhor curou os 10 leprosos, nós te pedimos pela cura do teu servo agora.
É uma incitação, uma ligação que se faz de que se teve lá na época de Jesus, se teve lá na época de Moisés, se teve lá na época de Abraão, se teve lá na época de Davi, então nós rogamos ao Senhor, Deus, que essas coisas que tiveram lá no tempo bíblico, elas se repitam atualmente sobre nós. E aqui nós temos um grande problema. E esse problema, eu não levanto questionamentos filosóficos ou teológicos. É de que, na prática, essa repetição, ela é muito rara, mas muito rara. Eu quero que você me diga repetição do milagre do transformar água em vinho. Você já foi em algum casamento onde a água se transformou em vinho? Você já viu a água se abrindo para alguém entrar no meio dessa água e atravessar? Você já viu alguém andando sobre as águas? O grande problema, e aqui eu falo, é que se você viu, se você participou, se você ouviu falar disso tendo acontecido em um outro momento que não seja nesses momentos bíblicos, você vai concordar comigo que ele é muito raro. Aonde já se ouviu falar em uma ressurreição como a de Lázaro, uma pessoa que já estava lá dada como morta, já sepultada, e depois você vai lá e ela é ressurreta e ela se levanta do seu leito de morte. Isso é um grande problema, mas existe sim, nos nossos tempos atuais, uma ideia de que aquilo que aconteceu lá na Bíblia, ela precisa, ou nós oramos para que, ou intercedemos e clamamos para que ela se repita nos dias atuais. Mateus está dizendo que é errado pedir por isso? Não, eu não estou falando nada disso. Você está dizendo que você não acredita em milagre? Não estou falando nada disso. Eu creio que eu estou aqui por um milagre. Para quem conhece a minha história, sabe que eu já estive desenganado por médicos. E detalhe, tá? Para quem não conhece a minha história, a minha alta do médico que me acompanhou 6 meses depois da minha doença, foi diagnosticado o que eu tive, tá? A medicina chegou à conclusão de qual foi a doença que eu tive, mas como a medicina, estatisticamente, tudo aquilo que aconteceu comigo pela medicina não teria reversão, o neurologista que me acompanhou na sua última consulta comigo, eu quis perguntar, doutor, o que aconteceu comigo? Ele disse o que aconteceu, e eu falei assim, o que me trouxe de volta são? Apesar que a Juliana às vezes acha que eu não sou muito são, tá, gente? Brincadeira. Não sei se agora eu vou estar em casa ouvindo esse sermão, eu vou ver como é que ela vai se portar. Fato é que ele não soube me dizer. O neurologista me deu um abraço, falou, Mateus, vai aproveitar a tua vida, porque eu não tenho uma explicação para dizer por que você hoje está em pé. Enfim, mas eu volto aqui à ideia de que nós esperamos as repetições daquilo que aconteceu, ou a maioria das pessoas que oram e pensam assim, esperam essas repetições. E isso, você há de convir comigo, que os milagres, na forma como aconteceram na Bíblia, eles são muito raros. Muito raros. E um terceiro ponto que eu queria elencar aqui para vocês, é de que o milagre hoje, ele é entendido por muitos cristãos como uma base, como a essência, como o tronco da experiência religiosa. Que a pergunta seria mais ou menos a seguinte: se Deus hoje não fizer milagre, para que me serve esse Deus? Se Deus não faz nada diferente daquilo que já está acontecendo, para que eu devo orar? Que vantagem eu tenho em crer num Deus aonde não tenho a certeza ou eu não sei
ou provavelmente não acontecem os milagres que aconteciam no tempo bíblico. Me parece que para essas pessoas, a razão de se crer em Deus é no milagre que Ele proporciona e não necessariamente a fé no próprio Deus que um dia colocou milagres. O milagre é a razão da fé, o milagre é a razão de buscar Deus e talvez até o milagre é a razão de você ou das pessoas ou dos cristãos como um todo, cultuar a Deus, dizimar a Deus, ofertar a Deus, ir rotineiramente aos cultos, participar dos ministérios, como que fosse quase que uma troca, para não dizer uma compra. Eu vou, eu faço em nome de um benefício, de um milagre que eu possa precisar em algum momento. Mas não é isso que esse texto nos traz. Falei assim, Mateus, você pegou esse texto de Tomé para falar de milagre. Não é bem isso o que eu queria trazer para vocês. A única forma de você enxergar um milagre biblicamente, e daí agora eu começo a me embasar neste texto e em alguns outros que eu vou citar de João, é de que os milagres, eles tinham uma função específica aqui na Bíblia. Essa função específica era a de mostrar que Jesus Cristo era o Messias. Interessante, o Messias. Nada é mais relevante para o cristão do que a aceitação de Jesus Cristo como Messias. O judeu ortodoxo, ele não aceita Jesus Cristo como Messias. Ele aceita Jesus Cristo como um profeta, ele aceita Jesus Cristo como um sacerdote, ele aceita Jesus Cristo como um professor, ele aceita Jesus Cristo talvez como um braço da mão de Deus para trazer milagres para as pessoas, mas ele não aceita Jesus Cristo como o Messias. E se Jesus Cristo não for o Messias, e eu ouso falar isso aqui na tua frente, eu digo para você que o cristianismo não tem sentido de ser. Dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é a essência, é o tronco, é a base, é tudo aquilo que vai legitimar a tua fé. E tudo que tiver fora disso, perde o sentido. Ele, Jesus Cristo, pense, ele tinha uma designação de Jesus de Nazaré. É o Jesus de Nazaré, vírgula, o Cristo. Ele é o Messias. A identidade de Jesus Cristo, em todas as histórias do Novo Testamento, dos 4 evangelhos, elas passam por esta legitimação em dizer para as pessoas que estavam à sua volta, e aqueles que estavam acompanhando Jesus Cristo, que Ele é o Messias. E Ele sabe disso. E Ele se identifica com isso. Tanto é que em uma de suas conversas com o seu discípulo Pedro, ele pergunta: o que as pessoas aí estão dizendo que eu sou, Pedro? Aí o Pedro ali, olha, uns dizem que você é profeta, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é João Batista. E você, Pedro, quem você diz que eu sou? Pedro responde: tu és o Messias. Parabéns, Pedro, você disse certo. Jesus Cristo, ele tinha essa identificação de que ele sabia que ele não era mais um ser humano no meio de tantos outros. Jesus Cristo era o escolhido de Deus, o Filho de Deus, a divindade de Deus encarnada no nosso meio. E nesse sentido, o Pedro acertou. É nesse contexto, nesse sentido, que os milagres devem ser vistos. Eu leio para você e depois a gente volta ao texto de Tomé, o versículo 30.
versículo 30 diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados. Escuta bem, se você não ouviu até nada, tudo que eu falei até agora, escuta essa palavra. Estes, porém, versículo 31, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, o João, na sua descrição, na sua história com o contar da incredulidade do Tomé, ele vem dizer, estes sinais, quais sinais? O que Jesus Cristo mostrou ali, a mão furada e dizendo, eu estou ressurreto, esse milagre da ressurreição do corpo, que se mostra aqui diante de você, é um entre muitos outros sinais que eu fiz para que eles na época creiam, ou seja, hoje, para que todos aqueles que leem o Evangelho de João creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Qual é o significado do versículo 31 então? Se não o de dizer que existe uma legitimação desse Messias, que tem algo que vem comprovar que ele é o Cristo. Sim, os sinais. Quais sinais? Os sinais que Jesus Cristo fez e os milagres que ele fez. O sinal, então, ou seja, o milagre, eu gostaria que você fizesse esse link, o sinal, ele é a referência do caminho que deve ser seguido. Qual é o caminho que deve ser seguido através dos milagres? Mostrar que Jesus é o Messias. Através dos milagres, mostrar que aquele Jesus que estava no meio deles é o Messias esperado. A identidade messiânica de Jesus é a base com a qual todo cristão deve olhar todos os sinais que existem por meio de Jesus Cristo e os seus respectivos milagres. Os sinais dos milagres significam o caminho que você deve seguir. Qual é o caminho que os milagres nos mostram que devemos seguir? E daqui eu quero fazer uma pequena reflexão com você, que nos tempos atuais, as pessoas, elas estão muito preocupadas com o milagre e esquecem para onde que ele está apontando. Nós olhamos para Jesus, nós recebemos vida em Jesus Cristo por causa do que ele é, o Cristo, o ungido, o Messias. E eu quero deixar claro aqui o que Jesus Cristo falou para Tomé. Você está presente aqui, viu tudo, eu passei tudo isso com você, e foi necessário a você ver de novo a mim para você poder crer. E daí ele fala, no versículo 29 para Tomé, bem-aventurados são os que não viram e creram. E daqui eu quero colocar você e eu quero me colocar. Bem-aventurados somos nós, que não vimos, mas cremos. Irmãos, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que em nenhum momento, eu quero fazer esse parênteses, eu estou fazendo alguma defesa aqui de que o milagre não existe. E já falei aqui da minha própria vida. Mas eu quero deixar bem claro uma situação que pode ser um divisor de águas na sua vida. Que se o sentido último da sua busca a Deus é ver o milagre e não a Deus, você pode cair em grandes frustrações na sua vida. Quer dizer então que a tua relação com a tua espiritualidade, com a tua busca de Deus está baseada no milagre ou não? Entre o milagre acontecer ou não? Entre você relacionar a execução de um milagre na sua vida ou de quem você ora, ela está relacionado assim à aceitação desse Deus ou não? Eu digo para você que essa busca, ou de quem a faz, ou de que isso é muito notório nos dias atuais,
elas são um tanto quanto limitadas e frustrantes. Frustrantes. Eu, essa semana que passou, e já venho aí num histórico, estou no grupo de oração, até agradeço aqui de púlpito a todos os que oraram pela vida da minha família. Perdi pessoas muito próximas nas últimas semanas. E um dos tios que eu perdi foi um homem de Deus. Eu participei online do funeral dele, e os testemunhos que se deram dele, e foi um presbítero extremamente dedicado à obra de Deus. Foi Gideão, investiu na obra, pegava os ganhos que tinham, colocava na obra de Deus. Tem uma vida de ministério como presbiterato aí gigantesca. Os filhos deles testemunharam que ele trazia moradores de rua para dentro de casa. Será que esse homem não era um daqueles das quais deveria ser colocado o milagre de Deus e a cura? Nesse sentido, e aqui eu não quero em nenhum momento tirar a dor daqueles que perderam seus entes queridos, mas nesse sentido não cabe a mim agora ir lá e questionar, e aqueles que questionarem Deus, e o momento do luto não é um momento desse, mas para você que está sobre o sol, que está com a sua saúde, que está dentro da sua casa, que está protegido, que está cuidando, você que está na luz, que não está no momento do sofrimento das trevas, serve para você, para que se você estiver nas trevas, você saiba que esse Deus não pode ser legitimado pela execução de um milagre ou não. Ou nós vamos cometer o grande equívoco de considerar um Deus que aparentemente, por não fazer os milagres, é um Deus indiferente, é um Deus que não se importa muito com os seus. Mas se você conseguiu enxergar esses sinais aqui do Novo Testamento, do Antigo Testamento, esses milagres, e ele te indicou o caminho, e você não ficou olhando para o sinal, mas você olhou para o caminho, você está olhando para Jesus Cristo, você vai, como disse o texto, começar uma caminhada para a vida plena, a vida em Jesus Cristo. E eu quero ir para a conclusão aqui e ler mais 3 textos aqui que eu acho importantes para concluir essa ideia que eu trouxe aqui do milagre, que está lá no capítulo 10 de João também, versículos 25 e 26, Jesus Cristo diz assim: Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creram, porque não são minhas ovelhas. As obras que eu faço dão testemunhas de mim. Testemunhas de quê? De que ele era o Messias. Agora, vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. A referência é de que Jesus tinha sim a ideia, a convicção de que ele era o Messias. Versículo 32 e 33. Mas Jesus disse: tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam: não é por boa obra que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia. Pois, sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Fiz muitas obras para retratar para vocês o Pai. Vocês vão me apedrejar por causa disso? Claro que não, Jesus Cristo. Claro que não, Jesus, né? Nós vamos apedrejar você por causa da blasfêmia, que foi realmente o julgamento de Jesus, o motivo pelo qual ele foi crucificado.
Versículo 38. Mas, se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Jesus Cristo, no seu diálogo, chega a falar para eles: tudo bem, não precisam acreditar que eu sou o Messias, o Cristo, o Deus encarnado, mas acreditem ao menos nas boas obras que foram realizadas, para que vocês percebam que o Pai está em mim e que eu estou nele. Confiem ao menos nas obras, confiem ao menos nos sinais, confiem ao menos naquilo que vocês estão vendo. Vejam que eu e o Pai somos um. Os milagres estão dizendo que Jesus Cristo e o Pai são um. Então, meu irmão e minha irmã, independente se você viu milagre nesses tempos atuais, independente se você já passou por um milagre ou não, talvez a tua referência de milagre seja apenas a bíblica, talvez não. E o milagre que eu estou falando aqui não é o de ouvir falar, porque ouvir falar a gente ouve muita coisa mesmo. O milagre que eu estou falando é de testemunha ocular, testemunha que viu, que sentiu ou que viveu o milagre. Mas se você é uma dessas pessoas que nunca viu, o que a gente tem que entender e nos perguntar e refletir é: o que esse milagre diz a respeito de Jesus? O que era esperado de Jesus com esse milagre? Essa ideia, irmãos, ela é central no Evangelho de João. Os sinais estão para indicar. É uma forma talvez simplista de dizer, mas você está parado no semáforo, está vermelho, o sinal é para não ir. A hora que abre o verde, você não vai. Você fica olhando para o verde. Não, eu quero ver o verde é bonito, o verde é maravilhoso, eu não quero perder esse verde, eu quero ficar olhando para o verde. Mas ele falou para você ir, olha para frente. É a mesma coisa, o milagre, ele não é um fim em si. O milagre, ele é apenas um indicador mostrando: olhe para Jesus, ele é o Messias. Então, quando você participa, vivencia, vê, ouve o milagre, você precisa se perguntar o que Jesus Cristo quis mostrar da pessoa dele através desse milagre. Ah, mas eu quero que se repita os milagres da Bíblia hoje, Mateus. E eu defendo novamente o que eu posicionei para que não tenham falsas interpretações. Não estou dizendo que não existe. Mas a pergunta que eu faço: quem foi que disse para você que os milagres de Jesus de Nazaré precisam se repetir hoje? Aquele milagre, como eu disse aqui no capítulo 20, versículo 30, ele tinha uma função específica de dizer quem era o Messias. Aí você diz assim: ah, mas eu preciso que Deus faça milagre novamente. Mas daí você está buscando Deus por causa do milagre? O milagre não pode ser a razão pela qual você busca Deus, meu irmão, minha irmã. O milagre, ele só aponta quem é esse Deus e diz: vá em busca desse Deus. Nós invertemos os papéis. Significa que Deus não vai fazer milagre hoje? Não, não significa. Mas você não pode cair na frustração de querer ficar legitimando a grandiosidade de Jesus por esse ou aquele milagre ter acontecido ou não. O que é que esses milagres dizem a respeito de Jesus?
Um sinal é apenas um sinal. Nós precisamos olhar para onde o sinal está indicando. E eu queria concluir essa meditação com uma frase que eu ouvi. A resposta de Deus para o sofrimento humano não é o milagre, é Jesus Cristo. A resposta de Deus para o sofrimento humano não é o milagre, é Jesus Cristo. E que essa palavra fique na tua vida. Eu não sei como é que estão os teus dias, se eles são bons ou se eles são maus. Se você precisa de um milagre hoje, ou se você não precisa. A tua vida aparentemente está andando muito bem. Mas para vocês que estão me ouvindo, é porque vocês estão em pé. Eu digo para vocês, aproveite que você está num dia bom e aprenda com a mensagem de João, para que quando vier o dia ruim de sofrimento, você lembre-se desta mensagem. Quero convidar você a abaixar sua cabeça e orar junto comigo mais uma vez e pedir a Deus que nós consigamos enxergar sempre Jesus Cristo, o Messias. Pai, a nossa oração sempre vai ser, Deus, para que nós vejamos os sinais do Senhor. Nós não temos aonde recorrer. E mesmo que tenhamos, ó Pai, essas ajudas que temos humanas aqui, elas são insuficientes. A medicina é insuficiente, a política é insuficiente, a família é insuficiente, o trabalho é insuficiente, o dinheiro é insuficiente. A suficiência está no Senhor, Pai. Nos leve, ó Pai, para essa espiritualidade que transcende, que passa as coisas que precisamos ver ou ouvir. Não nos deixes, ó Pai, incrédulos como Tomé, mas nos dê a alegria, a bem-aventurança, ó Pai, de crer que Jesus Cristo é o Messias, é aquele que vai trazer o seu reino sobre nós de maneira completa, é aquele que vai revelar Deus de maneira completa em nós, ó Pai, é aquele do qual nós vamos viver junto. E que as circunstâncias da vida, por mais sofridas, por mais difíceis que sejam, elas não sejam um empecilho para que nós enxerguemos o Senhor. E que Deus faça a tua obra na vida da sua igreja. Seja ela por milagres, se assim for da tua vontade. Seja ela pela ausência de milagres, se assim for da tua vontade. Mas que nós enxerguemos Jesus Cristo, que nós enxerguemos o Messias, que haja em nós a convicção, a fé, o poder do Espírito sobre nós, para que nós sigamos os sinais, mas olhemos para Cristo. Nos abençoe, Deus, nos fortaleça nesse momento de tantas lutas e tantas dificuldades, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Irmão, receba a bênção de Deus, que a graça, a paz do nosso Senhor Deus, que o amor de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós. Esteja sobre nós. Se revele cada dia a nós, ó Pai. Nós já temos o caminho, nós já temos os sinais. Fortaleça a nossa fé, nos mantenha firme, Deus, na fé do Senhor. E que tua bênção esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém.
fazem